Rolling Stones. Esse é o assunto de mais um episódio da nossa série aqui, aposto que você não sabe. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, os Rolling Stones são o assunto de mais um episódio da nossa série Aposto que você não sabe, onde eu pretendo trazer algumas histórias, alguns fatos assim que pouca gente conhece. Evidentemente que os Rolling Stones, assim como aconteceu com os Beatles, já foram esmiuçados em dezenas e dezenas de livros, documentários, aquela coisa toda. Mas eu vou procurar me lembrar de algumas histórias aqui que eu acho curiosas e evidentemente que vai rolar uma segunda, terceira parte dos Stones, porque são muitas histórias aqui para contar. Antes de eu continuar com esse papo, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe como é que é, não preciso ficar ensinando. Vai aí, faz a inscrição aí. Eu acho que era legal começar falando para vocês que, ao contrário do que todo mundo imagina, o início dos Rolling Stones tinha um líder que não era nem o Mick Jagger e nem o Keith Richards. Era realmente o Brian Jones. Não só o Brian Jones era o músico mais talentoso de todos eles, como ele realmente era uma espécie de gerente e diretor musical do grupo. Então, no começo, todas as decisões passavam por ele. Então, assim, até mais ou menos 1963, assim, 63 mais ou menos, o Mick Jagger era apenas o vocalista dos Stones e o Keith Richards era apenas o guitarrista base. Quem tomava todas as decisões era realmente o Brian Jones, que foi o cara que colocou o anúncio no jornal, procurando músicos, aquela coisa toda. E no começo dos Stones, você também tem que saber que, na verdade, o grupo era um sexteto. Pois é, porque tinha um integrante a mais, que era o pianista Ian Stewart, que era conhecido no grupo como Stu. Pois é, ele era o sexto integrante do grupo. E, na verdade, foi um dos cofundadores da banda, vamos dizer assim, porque ele foi o primeiro cara a responder ao anúncio que o Brian Jones tinha colocado no jornal procurando músicos. E o Stu, ele era um cara muito mais velho, né? Tinha um visual bem diferente. Só que em 1963, o então empresário da banda, que era o Andrew Loog Oldham, simplesmente disse para os caras da banda, falou: cara, o Stu não pode continuar com vocês, ele não pode ser um membro oficial da banda. Primeiro porque ter um sexteto era uma coisa meio esquisita para aquela cena de rock and roll daqueles tempos. E depois, e principalmente, cara, o visual do Stu era muito diferente dos caras. Ele era mais velho, ele tinha um queixo enorme, gigantesco, era um cara feio. Então, assim, muito a contragosto, a banda aceitou essa imposição do empresário e acabou tirando o Stu da formação oficial do grupo. Só que o que acontece? Ele era um cara tão legal que ele se dispôs a continuar a ajudar a banda. Ou seja, o que ele fez? Ele virou o motorista dos caras, ele virou road da banda e ele continuou a tocar piano nos discos do grupo. E tanto que, inclusive, ele gravou, ele participou dos discos dos Stones, se eu não me engano, em quase todos os álbuns, assim, até que ele morreu em 1985, vitimado por um ataque cardíaco que ele teve na sala de espera do consultório médico, onde ele ia fazer uma consulta, assim. E a morte do Stu, assim, derrubou emocionalmente todos os integrantes lá na frente, né? Por quê? Porque desde o início, cara, o Stu, por ele ser um cara mais velho, mais experiente, os integrantes da banda, ao longo dos anos, sempre buscavam a aprovação dele na hora que eles terminavam as canções. Eles passavam as canções pro Stu e falavam: pô, e aí, você achou legal isso, não sei o que, blá, blá, blá. E o Stu sempre dava uns palpites absolutamente certeiros. Tanto que o Mick Jagger já disse em várias entrevistas que
várias músicas dos Stones não teriam a cara que elas têm se não fosse pelas sugestões do Stu. E inclusive ele cita que Honky Tonk Women, por exemplo, só foi gravada daquele jeito por conta dos palpites que o pianista deu. Então era um cara que permaneceu influente durante muitos e muitos anos dentro da banda. E pouca gente sabe disso. E ele era um cara tão legal que você lembra, quando eu coloquei aqui no Aposto Que Você Não Sabe do Led Zeppelin, eu citei que tem uma música do Physical Graffiti, por exemplo, chamado Boogie with Stu, que na verdade é o Led Zeppelin fazendo uma grande homenagem ao Stu. Inclusive é ele que toca um piano bem sem vergonha, bem detonado lá. Ele faz essa participação no Led Zeppelin e é uma homenagem total. E, inclusive, mesmo nas entrevistas recentes, os Stones sempre reconhecem que o Ian Stewart foi uma espécie de coração da banda. Foi o cara que manteve a banda, de uma certa forma, funcionando dentro de um padrão de regularidade e profissionalismo, mesmo dentro daquela loucura que rolou no final dos anos 60 e durante os anos 70 inteiro. Então foi um cara que teve uma importância fundamental, a ponto de, inclusive, hoje em dia, o Keith Richards, por exemplo, dizer que quando eles estão no estúdio e eles estão compondo alguma coisa nova, eles sempre perguntam, cara, como é que será que o Stu, será que ele gostaria disso? Como é que será, que tipo de palpite ele daria nessas canções? Então é um cara que continua presente no cotidiano da banda, mesmo que espiritualmente. Uma outra história que pouca gente conhece, que eu acho que é muito legal, com relação ao The Glimmer Twins. Você que tem os discos dos Rolling Stones, principalmente no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, você lê ali na ficha técnica que o disco foi produzido pelo The Glimmer Twins, que obviamente que você sabe que é o Mick Jagger com o Keith Richards. Mas a história dessa piada interna é muito boa. No finalzinho dos anos 60, o Keith Richards e o Mick Jagger eles estavam nos Estados Unidos e eles resolveram voltar para a Inglaterra de navio. Então eles estavam meio ali, incógnitos, né? Não eram muito reconhecidos, tal. Mas tinha uma velhinha que cismou que aqueles dois caras eram famosos. E ela passou a atormentar os caras o tempo todo, ficava perseguindo os caras no navio, querendo saber quem eles eram. E até que um dia ela encostou os dois na parede e perguntou assim, em inglês ela falou assim, "Who are you? Give me a glimmer." Ou seja, é uma expressão em inglês que diz assim, cara, quem são vocês? Me dá uma dica de quem são vocês. E aí, o Mick Jagger e o Keith Richards já acharam essa expressão tão engraçada que eles resolveram assumir essa expressão e eles se auto-intitularam então Glimmer Twins, ou seja, assim, os famosos gêmeos do Dá Uma Dica. Você não sabia disso, né? Outra história que foi muito comentada, pelo menos na minha infância, na minha adolescência, hoje as pessoas não lembram mais disso, é que em 68 o Mick Jagger veio aqui pro Brasil como turista, ao lado da então namorada dele, que era a Marianne Faithfull. Eles vieram para cá, pro Brasil a passeio, aqui eles tentaram se manter incógnitos aqui no Brasil, mas é evidente que, e mesmo inclusive o Mick Jagger veio barbado, ele veio meio disfarçado, com chapéu, com a barba, mas não adianta, né, cara? Todo mundo acabou reconhecendo o cara, essa história se espalhou na época aqui. Tem umas fotos deles aqui perambulando no Rio, comendo algodão doce em Copacabana, tá? É uma coisa muito legal. E assim, na época, as pessoas diziam que, sim, que todo fotógrafo profissional que tentava clicar o casal, ele era bem maltratado pelo Mick Jagger, mas em compensação os fãs que queriam tirar fotos, autógrafos, ele tratava todo mundo muito bem, assim, com muita simpatia. E aí alguém comentou com eles que tinha uma cidade legal também chamada Salvador, e aí o casal acabou embarcando para lá, e eles chegaram em Salvador exatamente no dia da cerimônia da lavagem da igreja do Senhor do Bonfim. E aí eles foram à noite lá na cerimônia, né, ver todo aquele pessoal dançando, com os atabaques, aquela coisa toda tal. Só que eles acabaram sendo muito hostilizados pela
pela população, porque estava rolando aquela cerimônia ali nos arredores da igreja e nas ruas meio que paralelas. E eles tentaram lá entrar na onda, e eles acabaram sendo muito hostilizados, porque na verdade eles eram praticamente as únicas pessoas brancas no meio de toda uma comunidade negra, assim. O casal começou a ser hostilizado de uma tal forma que eles tiveram que sair correndo dali, de volta pro hotel, porque tinha gente querendo bater neles. Olha que experiência absurda. E aí eles resolveram ir para Itapuã, seguindo a dica de um amigo deles lá. E eles foram para Itapuã, eles ficaram hospedados numa casinha assim muito humilde, assim, tinha umas redes. E o Mick Jagger até hoje diz que foram alguns dos melhores momentos da vida dele, quando ele ficou em Itapuã, nessa casinha, ficava conversando com os pescadores, tocando violão para a criançada ali do lado. E aquela história de que Sympathy for the Devil tem aquela batucada no começo por influência dessas férias que o Mick Jagger passou no Brasil, essa história é verdadeira. Ele realmente colocou no começo toda aquela batucada tal, muito pela influência do que ele ouviu naquelas cerimônias da lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim, todo aquele lance do candomblé ali. Então realmente essa história é verdadeira. Eu lembrei de uma outra história muito boa com relação ao Mick Taylor, que você sabe evidentemente que foi o guitarrista que substituiu o Brian Jones nos Stones. O Mick Taylor passou alguns anos tocando com a banda, gravando alguns discos muito legais. Só que o que acontece? O grande problema do Mick Taylor, cara, é que ele não tinha uma postura de palco condizente com o restante da banda, né? Ele era um cara que ficava muito... Já tinha um cara parado no palco, que era o Bill Wyman, né? Que era o baixista que ficava completamente estático. E o Mick Taylor também tinha essa postura de ficar meio solando estático, assim, com a cara meio desanimada, assim. E isso sempre incomodou os caras dos Stones. E aí o Mick Taylor, ele começou a estar no meio daquela loucura toda, ele foi ficando cada vez mais deslocado dentro daquela doideira toda que rolava nos Rolling Stones. Inclusive, ele não conseguia emplacar suas composições, porque né, nesse sentido havia aquele núcleo do Mick Jagger com Keith Richards, que era um núcleo de composição que ninguém conseguia romper. E o Mick Taylor acabou se desanimando de uma tal forma que ele chegou uma hora e falou assim, eles estavam numa festa do Robert Stigwood, que era um empresário muito famoso na época, era um empresário dos Bee Gees, do Eric Clapton, e no meio dessa festa o Mick Taylor estava na mesa junto com o Ron Wood, que era o guitarrista dos Faces naquele tempo, que era a banda que tinha o Rod Stewart, e o Mick Taylor chegou pro Mick Jagger e falou assim, cara, tô fora da banda. Aí o Mick Jagger olhou e falou, imagina, para com isso. Ele falou, não, tô fora da banda mesmo. Ele levantou e foi embora da festa, e saiu da banda mesmo. O Mick Jagger ficou tão desesperado com a situação que ele virou pro Ron Wood e falou, escuta, se eu precisar de você, eu posso contar? Aí o Ron Wood falou, não, tudo bem, mas eu tô tocando com os Faces ainda. Ele falou, não, se eu ficar desesperado, eu posso te ligar, eu posso contar com você? Aí o Ron Wood falou, ok, sem problemas, né? Só que se passaram alguns meses e o Mick Jagger ficou realmente desesperado e eles armaram de fazer audições para encontrar um substituto do Mick Taylor. Só que o que acontece, cara? Eles armaram essas audições, mas não avisaram aos guitarristas convidados que seriam audições, e eles simplesmente chamaram os caras para fazer uma jam descompromissada. Sabe quem eles chamaram? E quais foram os guitarristas que realmente compareceram para fazer essas jams bem descontraídas, mas que na verdade eram audições para substituir o Mick Taylor? Eles chamaram o Jeff Beck, o Eric Clapton, o Peter Frampton, o Rory Gallagher, o Steve Marriott, que era o guitarrista do Humble Pie, chamaram o Harvey Mandel e chamaram o Wayne Perkins, que eram os guitarristas muito renomados da época. E eles foram para Munique, no estúdio, fazer uma jam, aquela brincadeira, não sei o que, blá blá blá, só que não avisaram ninguém disso. E para você ter uma ideia, fizeram essas jams e tal. Inclusive, alguns desses convidados dessas jams, eles acabaram sendo aproveitados em algumas faixas que seriam incluídas no disco que eles iriam gravar, que é esse aqui, ó, o Black and Blue.
que é um disco maravilhoso, é um dos meus favoritos, assim. O Harvey Mandel, por exemplo, ele participa de algumas faixas desse disco, como Hot Stuff e Memory Motel. O Wayne Perkins, por exemplo, ele toca em Hand of Fate, em Fool to Cry, e ele toca também violão em Memory Motel. Então foram caras que foram aproveitados nessa jam sessions desses esboços e acabaram sendo incluídos aqui nesse disco. Inicialmente, a intenção dos Stones era contratar ou o Eric Clapton ou o Jeff Beck. Só que o que acontece? Os dois foram meio que sondados, assim, e eles foram descartados, cara, porque simplesmente tanto o Clapton como o Jeff Beck jamais aceitariam o posto de funcionário dos Stones. Jamais, até pela personalidade deles, até pelo ponto em que as carreiras de ambos estavam naquela época, eles jamais iriam se submeter a isso. Antes de eu continuar com essa nossa conversa, presta atenção nessa mensagem importantíssima que eu tenho para você que é pai, mãe e está preocupado com o futuro que seus filhos vão ter nesse planeta cada vez mais dominado pelo lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. Então, a escolha ia recair sobre o Steve Marriott, que era o guitarrista do Humble Pie. O Humble Pie que tem um dos discos mais espetaculares. Faço até questão de mostrar para vocês, que é esse Hit It aqui, que tem inclusive, ó, essa edição aqui é linda, cara, ó. Olha que livreto maravilhoso. Eu até vou falar a respeito do Steve Marriott e do Humble Pie num futuro vídeo aqui, né? E inclusive o Steve Marriott também tinha esse disco solo também que é maravilhoso. Aqui, ó, esse é Steve Marriott, ó. Esse disco solo também é muito legal do Steve Marriott. Pois é, ele seria o cara a substituir o Mick Taylor. Só que depois de algumas jams, assim, o pessoal chegou à conclusão, quer dizer, o Mick Jagger e o Keith Richards, que ele não era propriamente um guitarrista solo muito desenvolto, na verdade, né, como era o Mick Taylor. E os Stones precisavam de ter um guitarrista solo que fosse realmente um cara com uma pegada, uma técnica maior, até para complementar o estilo do Keith Richards. E aí o que acontece? O Peter Frampton e o Rory Gallagher, eles foram sondados depois dessa jam session, mas eles amarelaram. Eles falaram, cara, eu não vou entrar nesse universo maluco dos Stones e ainda mais como funcionário, porque na verdade era isso mesmo, os caras eles não jamais seriam colocados como integrantes com a mesma divisão de lucros, eles seriam funcionários. Então assim, o Rory Gallagher amarelou, o Peter Frampton também, e eles falam assim, não, cara, eu vou continuar com a minha carreira solo, um pouquinho mais tranquila, e não sei o que, bababá. E com isso, o Ron Wood aceitou o trabalho, mesmo ainda sendo integrante dos Faces, né? Claro que essa situação não durou muito, e grande parte da aceitação do Ron Wood foi porque logo nas primeiras jam sessions, o Ron Wood já chegou e falou assim, ó, pessoal, eu tenho um esboço de uma canção aqui, vamos tocar essa música, é um reggae, é bem legal. E essa música acabou se transformando em Rei Negrita, que foi incluída no Black and Blue. E o pessoal dos Stones ficou meio impressionado, falou, pô, o Charlie Watts, ele chegou até a declarar, falou assim, pô, esse cara mal chegou aqui e já quer mandar na gente, assim. E como o Ron Wood tinha uma amizade quase
fraternal com o Keith Richards, ele acabou sendo escolhido. Uma outra coisa que pouca gente sabe é que em 1977 os Rolling Stones acabaram. Sim, a banda terminou. E terminou não oficialmente, mas de uma maneira nos seus bastidores. Porque o que aconteceu, cara? Eles foram para o Canadá para fazer um show e o Keith Richards foi preso pela polícia montada canadense. Foi preso com cocaína, heroína, com faca. E o que acontece? Como ele já tinha sido alvo de vários processos, já tinha sido condenado até em outras instâncias, o Keith Richards ficou preso. E ele ficou preso por uns 2 meses, assim, e 2 meses que eu falo assim, 2 meses de cadeia. E aí os caras da banda falam assim, olha, o negócio é o seguinte, cara, se o Keith Richards for condenado, a banda acabou. Não tem como continuar sem o Keith Richards. E essa tensão, esse suspense durou durante 2 meses, até que os advogados muito astutos, muito malandros, conseguiram a absolvição do Keith Richards, principalmente porque eles levaram uma garota cega para depor a favor do Keith Richards no tribunal, uma moça chamada Rita Bedard. E é uma garota cega, e ela assim, ela deu um depoimento tão emocionado e emocionante no tribunal, dizendo que toda vez que os Rolling Stones iam para o Canadá, ela ia em todos os shows e o Keith Richards tratava ela muito bem, fazia questão de mandar alguém pegar ela em casa, levar para o show e depois levar de volta para casa, ligava para saber se estava tudo bem com ela. Então assim, ela deu esse depoimento tão emocionado que os jurados e até mesmo o juiz, cara, absolveram o Keith Richards, cara. E assim, os Rolling Stones voltaram ativa, mas durante 2 meses a banda não oficialmente tinha acabado. Foi nessa época que acabou rolando um escândalo de uma proporção tal que meses depois acabou derrubando o primeiro-ministro do Canadá, o Pierre Trudeau. Acontece que foi nessa época que a mulher do Pierre Trudeau, que era Margaret Trudeau, que era uma garota muito bonita, assim, muito doidona, passou praticamente a morar no hotel onde estavam hospedados os Rolling Stones. A imprensa fotografou, descobriu e começou a publicar histórias dizendo que ela estava participando de orgias junto com o Mick Jagger, junto com o pessoal da banda. E na verdade a história era bem diferente. Na verdade ela virou amante do Ron Wood durante todo esse período. E isso acabou gerando uma confusão tamanha na imprensa que meses depois, assim, quando os Stones foram embora do Canadá com o Keith Richards absolvido, assim, uma questão de meses depois, o Pierre Trudeau teve que renunciar por conta da pressão pública com relação a as safadezas da mulher dele nesse período. Uma outra história que pouquíssima gente conhece. Existem gravações dos Stones com o John Lennon. Essas gravações estão nos arquivos da Atlantic Records, né, que era a gravadora dos Stones nos Estados Unidos. E o que acontece? O John Lennon e o Keith Richards, eles eram mais do que amigos, eles compartilhavam as mesmas drogas. Tanto que, inclusive, era comum, quando os Stones iam para os Estados Unidos, o John Lennon já estava morando lá, e eles tomavam heroína juntos. Meu amigo, o John Lennon pegou pesado também na heroína. E teve uma ocasião em que eles se reuniram, os Stones e o John Lennon, ali nos estúdios da Atlantic Records, porque eles iam mostrar as faixas que seriam incluídas naquele disco ao vivo, o Love You Live, dos Stones. Então eles estavam mostrando as faixas lá no estúdio. O presidente da Atlantic, que era o Ahmet Ertegun, estava lá, né, para ouvir, isso aqui, e ele acabou dormindo no meio das sessões. O que para os funcionários que trabalhavam com ele significava que ele tinha gostado das músicas, cara. Porque se ele não gostasse, ele realmente estrelava na hora. O cara tava cochilando e os caras dos Stones aproveitaram os estúdios e chamaram o John Lennon. Falaram, cara, vamos fazer um som aí. E eles passaram horas tocando, horas, assim. Inclusive, reza a lenda que tem 2 músicas inéditas que foram compostas ali na hora. E eles ficaram tocando até o momento que o John Lennon, completamente chapado de heroína, caiu no chão, começou a suar que nem um porco, né? E acabou dormindo no meio daquela balbúrdia toda.
Então a história diz o seguinte, pouca gente sabe disso. Existem essas gravações dos Rolling Stones com o John Lennon. Quando isso vai ser lançado, ninguém sabe. Uma outra história que pouca gente conhece é que por muito pouco o Mick Jagger não foi assassinado em 1978. Pois é, cara, essa história é muito maluca. Uma mulher, os caras estavam em Nova York e uma mulher muito doida, que dizia para todo mundo que o pai do filho dela era o Mick Jagger, ela, em cumplicidade com um funcionário que trabalhava nesse hotel onde os Stones estavam hospedados, ela entrou no hotel com um revólver calibre 38 e já estava ali no saguão, prestes para pegar o elevador. E aí o que acontece? Um segurança dos Stones que estava ali no lobby percebeu que ela estava armada, avisou a polícia do hotel e a polícia chamou o FBI. Pois é. Aí a mulher, quando estava próxima para subir no elevador, o segurança chegou nela, falou: oi, e aí, tudo bem? Não sei o que. Começou a puxar um papo tentando retardar a subida dela lá. Chegou e falei: pô, mas eu não te conheço de algum lugar, não sei o que. Começou a entabular uma conversa. Evidentemente que eram os Stones, né, cara? Então o que acontece? O FBI chegou lá em 5 minutos. Prendeu a mulher ali no lobby ainda e prendeu também o funcionário que era cúmplice dela, cara. Então, assim, por muito pouco o Mick Jagger não foi assassinado. Lembrando que esse episódio aconteceu 10 meses depois que o John Lennon foi assassinado pelo Mark Chapman e mais ou menos uns 7 meses depois que rolou aquele atentado contra o presidente Ronald Reagan. Ou seja, tava aquela paranoia de atentados, então assim, o FBI estava muito ligado. Chegou lá e prendeu a mulher. O curioso nessa história é que, dentre toda essa confusão, teve um integrante dos Stones que se manteve meio fora disso, que foi o baixista Bill Wyman. E Bill Wyman sempre foi o cara mais tranquilo no palco, né? Tanto que ele ficava tocando aquele contrabaixo dele de uma maneira meio vertical, vamos dizer assim, porque o que acontece? Ele era um baixista de jazz, então ele estava acostumado a tocar o contrabaixo acústico, então na hora que ele passou para o baixo elétrico, ele ficou anos e anos tocando com o baixo elétrico como se fosse na posição do acústico, até que com o passar do tempo ele foi se habituando, mas assim, você pode reparar que nos primeiros vídeos dos Stones ele está o tempo inteiro tocando o baixo elétrico naquela posição meio vertical, vamos dizer assim. E pouca gente sabe, cara, que o Bill Wyman foi uma espécie de poço de organização dentre aquele caos que eram os Stones. Tanto que, inclusive, ele se transformou numa espécie de arquivista da banda. Ele é um cara, por exemplo, que tem um arquivo de fotos e ele tem um diário de tudo o que aconteceu com a banda dia após dia. Ele é um cara extremamente meticuloso e já lançou vários livros com esse material, com esses textos, com essas fotos. E só que ele era um cara muito meticuloso, mas ele também era muito doidão, porque ele é um cara muito chegado em menininhas. Cara, muita gente acusou o Bill Wyman de pedófilo quando ele casou com uma garota lindinha, não sei o que, bababá, quando ela completou 18 anos. Só que tinha um lance, ele namorava com ela desde que ela tinha 14 anos. Cara, imagina um baixista dos Stones, já um velhaco, namorando com uma menininha de 14 anos. Cara, óbvio que todo mundo ia acusar o cara de pedófilo, né? E ele conviveu com isso durante muito tempo. E o Bill Wyman também foi o integrante dos Stones que menos mexeu com drogas. Assim, teve aquela época que eles passaram meio exilados na França por causa daquele lance dos impostos, lá durante as gravações do Exile on Main Street, que inclusive tem histórias tão sensacionais que eu vou fazer um aposto que você não sabe, só contando histórias desse disco. Pois é, então ele era mais chegado numa maconha e num haxixe, não sei o que, bababá. Ele sempre foi um cara muito tretado com o Keith Richards. Inclusive, ele e o Keith Richards ficaram anos sem se falar. Porque o Bill Wyman sempre dava grandes esporros no Keith Richards por causa daquele abuso de drogas. E o Keith Richards chegou a sair na mão com ele várias vezes, porque ele detestava receber esses esporros do Bill Wyman. Eles ficaram anos sem se falar.
E eles só retomaram um convívio razoavelmente profissional, vamos dizer assim, quando o Ron Wood uma vez chamou o Bill Wyman e o Keith Richards para o quarto dele, largou os dois lá dentro, trancou a porta e falou: cara, eu só vou abrir a porta quando vocês se entenderem. E aí, evidentemente, rolou aquela lavagem de roupa suja, e o Keith Richards chegou pro Bill Wyman e falou assim: cara, você nunca gostou de mim. E o Bill Wyman falou: é verdade, sim, eu nunca gostei de você mesmo. E resolveram aquela treta toda deles, e a partir daí eles passaram a ter um convívio pelo menos profissional. Isso foi mais ou menos na época do Dirty Works, que foi o período em que a banda esteve muito próxima de acabar de novo, mas por conta do clima muito ruim que rolava na época, o Keith Richards tremendamente puto da vida com o Mick Jagger, porque ele estava fazendo o primeiro disco solo dele, aquele X The Boss, que é um disco horroroso, e assim, o clima na banda estava muito ruim, tanto que eu não sei se você sabe dessa história, mas se você já viu o clipe de One Hit to the Body, você vai reparar que tem uma coreografia entre o Mick Jagger e o Keith Richards, em que eles se empurram, em que o Keith Richards dá um pontapé no Mick Jagger. Cara, isso não era coreografia, isso era verdade. A postura dos caras era tão bélica que eles começaram realmente a se agredir na gravação do clipe. Então o que você vê no clipe não é coreografia, é agressão pra valer. É também nesse período que tem uma das histórias mais saborosas da biografia da banda. O Keith Richards chamou o Mick Jagger para ir para um pub, e eles brigaram nesse pub. Brigaram, discutiram feio, voltaram pro hotel meio bêbados assim, 5 horas da manhã, e continuaram a discutir no quarto do Keith Richards. O Mick Jagger, já meio alto, ligou pro quarto do Charlie Watts, 5 da manhã, e falou o seguinte: ô meu baterista, vem aqui pro quarto do Keith. Meu baterista. O Charlie Watts levantou, escovou os dentes, penteou o cabelo, botou um terno elegantíssimo, gravata, tal, desceu pro quarto do Keith Richards. Cara, na hora que o Mick Jagger abriu a porta, o Charlie Watts deu um soco que pegou em cheio na cara do Mick Jagger. Mick Jagger caiu em cima de uma travessa de salmão. O Charlie Watts foi pra cima e pegou o Mick Jagger e jogou pela janela do quarto. O Mick Jagger só não caiu porque o Keith Richards segurou ele pelas pernas. E o Charlie Watts disse o seguinte: nunca mais me chame de seu baterista. Você é que é meu vocalista. Virou as costas e foi embora. E o Charlie Watts nessa época estava numa crise de meia-idade, em que ele estava misturando estimulantes e heroína ao mesmo tempo. Então foi um período muito complicado também para o Charlie Watts, e talvez isso explique um pouco essa reação que ele teve. E para piorar, o Charlie Watts, ele misturava tudo isso com muita bebida. Então ele estava realmente numa derrocada, até que mais ou menos uns 10 meses depois desse episódio, ele teve uma queda horrível na casa dele. Ele caiu da escada, ele quase morreu, quase quebrou o pescoço. E aí caiu a ficha, ele falou: não, cara, eu preciso parar com isso, porque senão eu vou morrer. E aí ele parou com tudo, parou com bebida, parou com álcool, parou com tudo, com cigarro, parou, ficou limpo completamente. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas foram algumas histórias assim que eu lembrei agora,
pouca gente conhece e eu trago aqui para vocês nesse episódio do Aposto que Você Não Sabe. Evidentemente que vai ter uma parte 2, vai ter uma parte 3 dos Stones. Eu até pretendo contar histórias só do Exile on Main Street, que foi um disco maravilhoso, mas que teve um ambiente muito conturbado, tá legal? Então não esquece de fazer a sua assinatura aqui do canal e na semana que vem eu volto com mais um vídeo bacana aqui para vocês, beleza? Um abração e até lá!